Meu nome é Mariana Azevedo. Tenho 32 anos. Sou formada em administração, moro em São Paulo e até pouco tempo atrás eu era apenas a assistente pessoal da mulher mais poderosa que já conheci. Durante 2 anos, eu me apresentei assim em reuniões, aeroportos e eventos corporativos. Sou a assistente da Helena Montenegro. Dizia isso com orgulho, como se o cargo fosse uma extensão da minha identidade. E de certa forma, era. Porque trabalhar para a Helena não era apenas um emprego. Era viver dentro do ritmo de alguém que construiu um império de 100 milhões do zero e que nunca deixou ninguém chegar perto demais. Helena Montenegro tinha 50 anos quando tudo começou a sair do controle. Fundadora e CEO de um dos maiores grupos de tecnologia financeira do país, presença constante em revistas de negócios, palestrante disputada em eventos internacionais, símbolo de sucesso feminino num mercado que ainda odeia admitir mulheres no topo. Para o mundo, ela era inalcançável. Para o conselho, era uma máquina de resultados. Para os investidores, uma aposta segura. Para os funcionários, quase uma lenda. Para mim, ela era minha chefe. E nada além disso deveria ter sido. Eu cresci em Osasco, filha de um contador metódico e de uma professora que sempre acreditou que estabilidade era mais importante do que paixão. Fui uma aluna aplicada, uma jovem responsável, aquela que nunca deu trabalho. Fiz faculdade com bolsa, trabalhei desde cedo, aprendi a engolir cansaço e transformar eficiência em virtude. Nunca fui a pessoa que sonhava alto demais. Eu só queria fazer tudo certo. Quando a vaga para assistente pessoal da Helena apareceu, eu não pensei duas vezes. O processo seletivo foi exaustivo. 4 entrevistas, testes de pressão, simulações de crise. Quando cheguei à última etapa, já estava preparada para ouvir um não. Em vez disso, me colocaram sentada diante dela, numa sala envidraçada, com a cidade inteira aos pés. Ela não sorriu, não tentou ser simpática. Apenas me olhou como quem avalia risco. Por que você quer trabalhar comigo? Ela perguntou. Eu tinha ensaiado uma resposta bonita. Algo sobre aprendizado, crescimento, admiração profissional. Mas quando aqueles olhos me atravessaram, eu disse a única coisa que parecia honesta. Porque eu quero aprender com alguém que não pede licença para existir. Ela me encarou por alguns segundos longos demais. Depois, sorriu de lado. Pode ser a melhor ou a pior decisão da sua vida. Comecei na semana seguinte. Nos primeiros meses, nossa relação foi estritamente profissional. Helena falava pouco, observava muito. Eu organizava agendas impossíveis, antecipava problemas, filtrava pessoas que achavam que tinham direito ao tempo dela. Aos poucos, fui entendendo que ser assistente da Helena não era executar tarefas, era proteger fronteiras. O mundo inteiro queria um pedaço dela. Eu era a muralha. Ela trabalhava 12, 14 horas por dia. Reuniões sucessivas, viagens constantes, decisões que envolviam milhões. Nunca levantava a voz. Nunca demonstrava fraqueza. Nunca misturava vida pessoal com trabalho. Pelo menos era o que todos acreditavam. Eu também acreditava, até começar a perceber detalhes que ninguém mais via. O jeito como ela tirava os óculos quando estava exausta. O silêncio que se formava quando uma reunião terminava e todos saíam, menos eu. A maneira como ela dizia meu nome quando algo dava errado, não com raiva, mas com confiança. Mariana, resolve isso. E eu resolvia. Sempre. Com o tempo, a confiança virou dependência funcional. Eu sabia exatamente quando ela precisava de café forte ou de silêncio absoluto. Sabia quando uma ligação deveria ser barrada e quando deveria passar, mesmo que fosse incômoda. Sabia quando ela estava prestes a perder a paciência e quando estava prestes a admitir cansaço. Eu era a única pessoa naquele andar que via a Helena sem armadura. E isso começou a me confundir.
Nunca tive dificuldade em separar trabalho de sentimento. Nunca me envolvi com o chefe. Nunca confundi admiração com desejo. Eu me orgulhava disso. Mas com a Helena, algo começou a escapar dessa lógica simples. Não foi de repente. Não foi um choque. Foi um acúmulo silencioso. Viagens longas, aeroportos vazios de madrugada, salas de espera de hotéis onde o mundo parecia suspenso. Longe do escritório, Helena era diferente, mais humana. Falava da infância simples no interior de Minas, do primeiro negócio que quase a levou à falência, da solidão que ninguém enxergava por trás do sucesso. Eu ouvia em silêncio, sentindo algo se deslocar dentro de mim, algo que eu não sabia nomear. Ela era casada havia mais de 20 anos. O nome do marido aparecia ocasionalmente em entrevistas, sempre como companheiro de longa data. Não tinham filhos. Para a imprensa, isso era apresentado como escolha estratégica de uma mulher focada na carreira. Para mim, era uma barreira clara. Eu jamais atravessaria isso. Jamais atravessaria qualquer limite. Foi o que eu disse a mim mesma. Até o dia em que ela fechou a porta da sala de reuniões, apoiou as mãos na mesa de vidro e disse, sem me olhar: se alguém descobrir, eu perco tudo. Naquele instante, eu entendi que não era apenas o império dela que estava em risco. Era o meu também. E pior ainda, era a primeira vez na vida que eu percebia que talvez eu estivesse disposta a perder alguma coisa para sentir algo de verdade. Nos dias que se seguiram àquela frase, se alguém descobrir, eu perco tudo. Nada mudou por fora. A agenda continuou cheia, os relatórios seguiram impecáveis, as reuniões começaram e terminaram no horário. Mas por dentro, para mim, tudo tinha mudado, porque pela primeira vez, eu sabia que existia algo que a Helena escondia. Algo que não tinha a ver com negócios, ações ou contratos. Algo vivo, frágil, humano. Eu tentei fingir que não percebi, que aquela frase tinha sido apenas uma observação solta, uma metáfora corporativa, um comentário sobre reputação. Mas não era. O jeito como ela falou, sem me encarar, com a voz baixa demais para o tamanho da sala, não deixava dúvida. Havia um segredo, e de alguma forma, eu estava dentro dele. Comecei a reparar em coisas que antes eu ignorava. O fato de o marido dela nunca aparecer em eventos importantes. As viagens que ela fazia sozinha mesmo quando não havia reuniões agendadas. As noites em que ficava até tarde no escritório sem motivo aparente, olhando pela janela como se estivesse esperando alguma coisa que nunca vinha. E principalmente, o silêncio absoluto quando alguém perguntava sobre a vida pessoal dela. Uma noite, voltávamos de um evento em Nova York. Estávamos no carro a caminho do hotel, exaustas. Eu revisava mentalmente a agenda do dia seguinte, quando ela quebrou o silêncio. Você já teve um relacionamento longo, Mariana? A pergunta me pegou desprevenida. Não, respondi. O mais longo durou 3 anos. E terminou por quê? Porque eu hesitei. Porque eu sentia que estava vivendo uma vida que não era minha. Ela assentiu lentamente. Não perguntou mais nada. Mas aquele gesto simples, aquele reconhecimento silencioso, me atravessou de um jeito estranho. Era como se ela tivesse entendido algo sobre mim sem que eu precisasse explicar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto do hotel, tentando organizar pensamentos que se recusavam a ficar em ordem. Eu não estava apaixonada. Pelo menos era isso que eu repetia. Eu admirava minha chefe. Respeitava. Me importava. Nada além disso. Só que meu corpo não parecia ter recebido o mesmo memorando que minha razão. Comecei a ficar nervosa perto dela. Coisas pequenas. O coração acelerando quando ela me chamava na sala dela sem aviso. A tensão estranha quando nossos braços se tocavam por acidente. A atenção excessiva ao tom da voz dela quando falava comigo. Eu odiava isso.
Odiava perder o controle. Odiava não entender o que estava acontecendo comigo. Foi numa sexta-feira comum, no final de março, que a primeira fissura real apareceu. Tínhamos ficado até tarde no escritório revisando uma proposta importante. O prédio estava quase vazio. Quando terminamos, já passava das 10 da noite. Quer jantar? Ela perguntou, fechando o laptop. Ainda não comi nada hoje. Eu deveria ter recusado, inventado uma desculpa, dito que estava cansada. Em vez disso, ouvi minha própria voz dizendo: Claro, fomos a um restaurante pequeno, discreto, a 2 quadras do escritório. Nada sofisticado. Luz baixa. Poucas mesas ocupadas. Pela primeira vez desde que comecei a trabalhar com ela, não falamos de trabalho. Falamos de música, de livros, de como era estranho chegar aos 50 anos sentindo que ainda faltava alguma coisa. As pessoas acham que sucesso resolve tudo, ela disse, girando o copo de vinho entre os dedos. Mas ele só amplifica o vazio quando você não está vivendo de verdade. Eu engoli em seco. Aquela frase parecia perigosa demais. E você... Ela me olhou diretamente. Você está vivendo de verdade, Mariana? A pergunta ficou suspensa entre nós. Eu poderia ter dado uma resposta segura. Algo genérico. Mas eu estava cansada de fingir. Não sei, eu disse. Acho que ainda estou tentando descobrir quem eu sou fora das expectativas dos outros. Ela sorriu. Um sorriso triste, cúmplice. Demora mesmo. Quando saímos do restaurante, chovia fino. Ficamos paradas sob a marquise, esperando o carro. O silêncio voltou, pesado, carregado de algo que eu não sabia nomear. Quando o carro chegou, ela abriu a porta para mim, como sempre fazia. Mas antes que eu entrasse, segurou meu braço. Não foi um gesto invasivo. Foi quase nada. Mas foi tudo. Obrigada por hoje, ela disse. Eu olhei para a mão dela no meu braço. Depois para o rosto dela. Os olhos estavam diferentes, mais expostos, mais humanos. Eu que agradeço. Ela soltou meu braço. Entramos no carro. Nenhuma de nós falou o resto do caminho. Naquela noite, eu chorei sozinha no meu apartamento. Não de tristeza, de confusão, de medo, porque eu sabia que tinha cruzado um limite invisível. E mais assustador ainda, eu não queria voltar atrás. Se você está acompanhando essa história e alguma parte dela está fazendo sentido para você, eu deixei no comentário fixado um material que organizei exatamente para quem está vivendo esse tipo de conflito silencioso. Não é sobre decisões impulsivas, é sobre clareza. Depois, se fizer sentido, você pode olhar com calma. A partir daquele jantar, a dinâmica mudou. Não houve beijo, não houve toque explícito, mas havia algo no ar. Algo que nenhum de nós duas nomeava, mas que guiava cada interação. As conversas ficaram mais pessoais, os olhares mais longos, as pausas mais carregadas. Eu tentava manter a postura profissional. Ela também. Mas era como se estivéssemos andando na beira de um precipício, fingindo que era apenas uma calçada comum. O marido dela começou a aparecer mais nas conversas. Não como presença, mas como ausência. Ele viaja muito, ela dizia. Sempre viajou. No começo, eu achava ótimo. Espaço, liberdade. Hoje, parece só distância. Eu não perguntava mais. Não queria saber detalhes que me colocassem numa posição ainda mais complicada. Mas cada vez que ela falava dele, havia um cansaço profundo na voz. O ponto de ruptura chegou numa noite em que tudo deu errado. Uma negociação importante desmoronou. Investidores recuaram. O conselho pressionou. Helena saiu da última reunião visivelmente abalada. Quando todos foram embora, ela ficou sentada sozinha na sala dela, olhando para nada. Eu hesitei na porta. Helena, você está bem? Ela respirou fundo. Negou com a cabeça. Fica um pouco, ela disse. Só fica. Eu fiquei. Ela não chorou. Não, desabou.
Apenas falou. Falou do medo de falhar, do peso de sustentar um império sozinha, da sensação de estar presa numa vida que parecia perfeita por fora e sufocante por dentro. Eu ouvi, em silêncio. Quando ela parou de falar, o silêncio que se instalou não era vazio, era denso, cheio de tudo o que não tínhamos coragem de dizer. Foi ela quem quebrou primeiro. Mariana, ela disse, com a voz baixa. Isso que está acontecendo entre a gente, isso não é seguro. Meu coração disparou. Eu sei. Não é certo. Eu sei. E mesmo assim, ela respirou fundo. Eu não consigo parar de pensar em você. O mundo pareceu parar. Helena, eu comecei, mas não terminei. Ela se levantou lentamente. Ficou a poucos centímetros de mim. Não me tocou. Apenas ficou ali. Se a gente der um passo agora, ela disse, não tem volta. Eu sabia. Cada parte racional de mim sabia. Mas havia algo mais forte. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Então não dá o passo, eu disse, com a voz trêmula. Ela sorriu, triste. Já dei. E me beijou. Não foi um beijo impulsivo. Foi lento, cuidadoso. Como se estivéssemos testando uma realidade que ambas temíamos e desejávamos ao mesmo tempo. Quando nos afastamos, estávamos ofegantes. Isso muda tudo, eu sussurrei. Eu sei. E mudou. Depois daquele beijo, nada mais voltou ao lugar. Não houve discussão, nem acordo, nem promessa. Apenas a consciência silenciosa de que tínhamos atravessado um ponto sem retorno. No dia seguinte, chegamos ao escritório como sempre. Eu com meu café, meu bloco de notas, minha agenda organizada. Ela com o tailleur impecável, o cabelo preso com precisão cirúrgica, o rosto controlado. Para quem olhasse de fora, era mais uma segunda-feira comum. Para mim, era como andar com o corpo inteiro em alerta. Passamos a manhã inteira sem trocar uma palavra que não fosse estritamente profissional. E-mails, ligações, decisões rápidas. Mas havia algo nos olhares. Um reconhecimento novo, quase perigoso. Quando nossos olhos se encontravam por acaso, era como se o ar ficasse mais pesado. Eu desviava primeiro. Sempre. Não por falta de vontade, mas por medo. No meio da tarde, ela me chamou na sala. Fecha a porta, por favor. Meu coração acelerou imediatamente. Fechei. Fiquei em pé, como sempre fazia. Senta, ela disse. Sentei. Ela demorou alguns segundos para falar, como se estivesse escolhendo cada palavra. A gente precisa estabelecer limites, ela começou. Pelo menos aqui dentro. Eu concordo. O que aconteceu ontem? Ela respirou fundo. Não pode interferir no trabalho. Não pode afetar a empresa. Não pode nos colocar em risco. Eu sei. E se em algum momento você sentir que isso está ficando demais, ela me olhou com seriedade. Você me diz. Eu paro. Aquela frase doeu mais do que eu esperava. Você não precisa parar por mim, eu disse. Eu sou adulta. Sei exatamente onde estou me metendo. Ela assentiu. Mas havia algo de triste naquele assentir. Então estamos alinhadas. Saí da sala com uma sensação estranha no peito. Alívio e perda misturados. Como se tivéssemos colocado uma moldura racional em algo que era essencialmente emocional. As semanas seguintes foram um exercício constante de autocontrole. Não nos tocávamos no escritório. Não trocávamos mensagens fora do necessário. Não almoçávamos juntas. Mas, fora dali, a história era outra. Começou com encontros discretos. Um jantar aqui, um hotel em outra cidade durante uma viagem de trabalho. Sempre lugares onde ninguém nos conhecia. Sempre com cuidado excessivo. Helena era extremamente consciente do risco. Eu também. Mas quando estávamos juntas, todo esse cuidado se dissolvia. Ela era diferente comigo. Menos dura. Menos controlada. Ria de coisas pequenas. Falava do medo de envelhecer sozinha.
da pressão constante de ser exemplo, da culpa silenciosa por não se encaixar na vida que construíra. Passei a vida inteira fazendo o que era esperado de mim, ela me disse uma noite, deitada ao meu lado, olhando para o teto. E agora, quando finalmente sinto algo que parece real, eu tenho medo de perder tudo. Eu não soube o que responder, porque no fundo, eu tinha o mesmo medo. Só que diferente dela, eu não tinha um império a perder. Eu tinha uma carreira que dependia dela. Minha estabilidade, minha reputação profissional, meu futuro. E mesmo assim, eu ficava. O relacionamento se tornou um segredo pesado. Não romântico, pesado. Cada mensagem apagada, cada ligação atendida com cuidado, cada encontro planejado como uma operação estratégica. Não havia espaço para impulsividade. Não havia ingenuidade. Era desejo misturado com cálculo. Algumas noites, eu me perguntava se aquilo valia a pena. Se não seria mais fácil recuar antes que alguém se machucasse. Mas, sempre que pensava em me afastar, bastava lembrar do jeito como ela me olhava quando estávamos sozinhas. Como se, comigo, ela pudesse finalmente descansar. Foi numa viagem a Buenos Aires que a tensão atingiu um novo nível. Estávamos lá para uma conferência. 2 dias de eventos, jantares corporativos, painéis. No segundo dia, depois de um jantar oficial, subimos para o quarto dela. Assim que a porta se fechou, Helena encostou a testa na minha. Hoje foi difícil, ela murmurou. Eu vi. Ela me abraçou com força. Um abraço que durou mais do que deveria, mais do que era seguro. Eu senti o peso de tudo ali. O medo, a vontade, a solidão. Mariana, ela disse, com a voz falhando. Se isso explodir, você pode perder muito. Mais do que imagina. Eu sei. Eu não quero ser a pessoa que destrói sua vida. Eu a afastei um pouco para poder olhar nos olhos dela. Você não está destruindo nada. Eu estou escolhendo isso. Ela fechou os olhos por um instante, como se aquela resposta doesse. Promete que, se ficar insuportável, você vai embora? A pergunta me atravessou. Promete que, se ficar insuportável, você não vai fingir que nada está acontecendo? Ela sorriu de canto. Prometo. Foi a primeira vez que falamos em possibilidade de fim. E, paradoxalmente, isso nos aproximou ainda mais. No retorno a São Paulo, a pressão aumentou. O conselho começou a desconfiar do comportamento dela. Menos disponível, mais distraída, mais rígida em algumas decisões. O marido começou a aparecer mais, inesperadamente. Jantares que antes eram evitados passaram a ser obrigatórios. Ele percebeu que eu estou distante. Ela me contou. Está desconfiado. E você vai contar? Ela me olhou, como se a pergunta fosse absurda. Não posso. Não agora. E depois? Ela não respondeu. Foi aí que eu comecei a entender o tamanho real do risco. Eu era o segredo. O erro. A variável fora do controle. E se fosse necessário escolher, eu sabia exatamente quem seria descartada. Essa percepção não me afastou imediatamente, mas plantou algo dentro de mim. Uma inquietação que crescia em silêncio. Se você está acompanhando essa história e sente que está vivendo algo parecido, em algum nível, eu deixei no comentário fixado um material que organizei para quem precisa de clareza antes que tudo desmorone. Não é uma promessa de final feliz. É uma ferramenta para pensar com honestidade. O estopim veio numa manhã aparentemente banal. Eu estava organizando a agenda quando vi o nome do marido dela aparecer no telefone interno. Ele estava no prédio. Não avisou. Não agendou. Simplesmente apareceu. Mariana, pode pedir para ele aguardar? Helena disse tensa. Claro. Ele aguardou apenas 2 minutos antes de levantar e entrar na sala sem ser anunciado. Alto, bem vestido, educado demais. Bom dia, ele disse, olhando primeiro para mim, depois para ela. Interrompo? Sempre interrompe quando não avisa.
Ela respondeu, seca. Precisamos conversar. Eu me levantei. Vou deixar vocês à vontade. Quando fechei a porta, minhas mãos estavam tremendo. Não sabia o que estava acontecendo lá dentro, mas sabia que algo tinha mudado. Ela me chamou 1 hora depois. Ele sabe que tem alguém, ela disse, sem rodeios. Meu estômago afundou. Ele sabe que sou eu? Não, mas está investigando. E o que você vai fazer? Ela me olhou com um cansaço profundo. Eu não sei. Foi a primeira vez que vi a Helena verdadeiramente perdida. E eu soube, naquele instante, que em breve alguém ia perder tudo. Naquela noite, eu não consegui ir embora no horário. Fiquei no escritório depois que todo mundo saiu, sentada na minha mesa, olhando para a tela desligada do computador. O prédio silencioso parecia amplificar cada pensamento. Pela primeira vez desde que tudo começou, o medo não vinha disfarçado de excitação ou expectativa. Era medo puro. Medo de perder o emprego. Medo de ser exposta. Medo de me tornar uma nota de rodapé. Na história de alguém muito mais poderosa do que eu. Helena saiu da sala dela quase às 9 da noite. Estava pálida. O cabelo, que normalmente ficava impecável o dia inteiro, já mostrava sinais de cansaço. Parou ao meu lado. Ainda aqui? Ainda. Ela suspirou. Vamos jantar. Não era um convite. Era um pedido silencioso de companhia. Fomos a um restaurante japonês discreto, daqueles em que ninguém presta atenção em ninguém. Sentamos numa mesa no fundo. Por alguns minutos, não falamos nada. Quando os pratos chegaram, ela finalmente quebrou o silêncio. Ele acha que eu estou tendo um caso com alguém do conselho, ela disse, em tom quase neutro. E você deixou ele achar isso? Eu não corrigi. Eu segurei os rachis com força. E se ele investigar mais? Ele vai. Ela me olhou diretamente. E se chegar perto demais, eu vou ter que escolher. Aquela palavra caiu entre nós como um objeto pesado. Escolher o quê? O que preservar? Não precisou dizer mais nada. E eu... Comecei, mas parei. Eu entro nessa escolha? Ela desviou o olhar por um instante. Foi o suficiente. Mariana, você sabia desde o começo que isso não era simples. Eu sei. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Mas eu também sei que eu não sou apenas um detalhe descartável. Ela respirou fundo. Para mim você não é. Mas para o resto do mundo? Ela não respondeu. Voltamos para casa em silêncio. Não fomos para o quarto. Não nos tocamos. Aquela noite marcou o início de uma distância que nenhuma de nós admitiu em voz alta, mas que passou a existir entre cada encontro. Nos dias seguintes, Helena ficou mais fria, mais focada, mais inacessível. O trabalho virou uma muralha perfeita. Eu via, sentia, mas não conseguia atravessar. As mensagens diminuíram. Os encontros ficaram raros, sempre curtos, sempre carregados de tensão. Até que, numa terça-feira, ela me chamou na sala no fim do expediente. Precisamos conversar. Aquela frase nunca anuncia nada bom. Meu marido contratou um investigador particular. Ela disse, sem rodeios. Não encontrou nada ainda. Mas vai encontrar, se continuar. Meu coração disparou. E o que isso significa? Significa que eu preciso cortar qualquer risco imediato. Eu já sabia o que vinha, mas mesmo assim doeu. Você está terminando comigo. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu estou tentando proteger tudo o que construí. E eu não faço parte disso. Ela abriu os olhos. Você faz. Mas não do jeito que gostaria. Então é isso? Perguntei. Depois de tudo, eu volto a ser só sua assistente? Não. Ela respondeu rápido demais. Você sempre foi mais do que isso. Mas não o suficiente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu preciso que você se afaste, ela disse, finalmente. Pelo menos por um tempo. Que não haja nada que possa ser usado contra nós.
Contra você, eu corrigi. Ela não negou. Eu me levantei devagar. Minhas pernas estavam fracas. Então eu vou pedir demissão. Ela se levantou também. Não, isso vai levantar suspeitas. Eu não consigo fingir normalidade depois disso. Mariana, eu te amo, eu disse, antes que pudesse me impedir. E eu não posso continuar vivendo como se isso não tivesse acontecido. Ela ficou imóvel. Não diz isso agora. Por quê? Porque fica mais difícil. Porque eu não posso responder do jeito que você merece. Aquilo foi pior do que qualquer grito. Saí da sala com uma clareza dolorosa. Pela primeira vez, eu entendia exatamente qual era o meu lugar naquela história. Não como mulher, não como parceira, mas como risco. Entreguei minha carta de demissão 2 semanas depois, alegando motivos pessoais. Oficialmente, foi uma saída elegante. Extraoficialmente, foi uma ruptura silenciosa. Helena não tentou me impedir. Apenas assinou. Me desejou sorte. Apertou minha mão por tempo demais. Eu sinto muito, ela disse. Eu também. Nunca mais nos tocamos. Os meses seguintes foram estranhos. Vazio. Eu arrumei outro emprego, menor, mais discreto. A vida seguiu. Helena continuou aparecendo em revistas. O império cresceu. O casamento dela, segundo as notícias, foi superado por um período de ajustes. Às vezes, eu a via em eventos à distância. Ela nunca me procurou, nunca me chamou, nunca tentou retomar contato. E eu entendi. Para sobreviver naquele mundo, ela precisava apagar qualquer vestígio de quem poderia ameaçar sua narrativa. Doeu. Mas também me ensinou algo. Eu não perdi tudo. Perdi uma ilusão. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de ter sentido. Me arrependeria de ter passado pela vida sem nunca ter amado alguém daquele jeito. Mas aprendi, do jeito mais difícil, que nem todo amor cabe dentro da estrutura que o mundo aceita. Se você chegou até aqui e essa história te fez pensar sobre escolhas, limites e o preço da verdade, eu deixei no comentário fixado um material que me ajudou a reorganizar minha vida depois de tudo isso. Não é sobre esquecer, é sobre entender, porque às vezes o maior risco não é amar alguém poderoso demais. É desaparecer dentro da história de outra pessoa e esquecer quem você é. Depois que a poeira baixou, eu comecei a entender que o mais difícil não tinha sido perder a Helena. O mais difícil tinha sido encarar o vazio que ficou quando eu deixei de viver em função de outra pessoa. Durante 2 anos, minha identidade esteve completamente entrelaçada à dela. Eu sabia quem eu era enquanto estava ao lado dela. Fora daquele universo, eu precisava reaprender coisas básicas, como o que eu queria para mim mesma, sem referência externa. Nos primeiros meses, eu evitava lugares que me lembravam daquela vida. Restaurantes onde tínhamos ido, hotéis que frequentávamos em viagens. Até certos bairros de São Paulo me causavam uma sensação estranha, como se eu estivesse invadindo uma versão antiga de mim mesma que já não existia mais. Era um luto silencioso, não reconhecido, porque afinal, não havia uma história oficial para ser encerrada. Não havia fotos, nem registros, nem pessoas que pudessem dizer: sinto muito. Eu chorava sozinha, quase sempre de madrugada. Não por saudade exatamente, mas por tudo o que eu tinha engolido para caber naquela relação. As pausas, as esperas, as adaptações constantes. As vezes em que eu silenciei uma necessidade minha para não gerar desconforto nela. Foi doloroso admitir que, em muitos momentos, eu tinha me diminuído para que ela pudesse continuar inteira. Com o tempo, comecei a enxergar sinais que antes eu ignorava. Lembrei de quantas vezes ela evitou conversas sobre futuro, de como sempre desviava quando eu perguntava, ainda que indiretamente, onde aquilo nos levaria, de como a palavra nós quase nunca aparecia quando falávamos do amanhã. Na época, eu dizia para mim mesma que era prudência. Hoje,
Sei que era limite. A terapia me ajudou a desmontar uma ilusão importante. A ideia de que intensidade é sinônimo de amor profundo. O que eu vivi foi intenso, sim, mas também foi assimétrico. Eu estava disposta a perder mais do que ela. E isso, por si só, já dizia muito. Levei meses para voltar a me sentir inteira. Meses para conseguir dormir sem acordar no meio da noite com o coração acelerado. Meses para deixar de checar notícias sobre ela automaticamente, como um reflexo condicionado. Quando isso finalmente parou, eu soube que algo dentro de mim tinha cicatrizado. Um dia, caminhando sozinha pelo bairro, percebi uma coisa simples e poderosa. Eu respirava melhor. Não havia mais medo de ser vista com alguém. Não havia mais cálculo constante. Não havia mais necessidade de apagar rastros. Eu existia por completo, sem precisar caber na sombra de ninguém. Comecei a sair com pessoas novas, sem pressa, sem expectativas irreais. Pela primeira vez, eu dizia logo no começo o que eu queria e o que eu não aceitava mais. Se alguém não podia me oferecer presença real, eu não insistia. Não tentava convencer. Não esperava migalhas emocionais. Isso foi libertador. Às vezes, me perguntam se eu me arrependo. A resposta honesta é não. Aquela história me mostrou exatamente quem eu não queria mais ser. Me obrigou a crescer, a me posicionar, a entender que amor não pode ser um acordo silencioso onde só uma parte se expõe. Também me perguntam se eu ainda penso nela. Penso, de forma diferente, sem fantasia, sem idealização. Penso como alguém que fez parte da minha história, mas que não poderia caminhar comigo do jeito que eu precisava. E tudo bem. Algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar limites, não permanência. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma assistente ingênua que se envolveu com a chefe errada. Vejo uma mulher que se permitiu sentir, errou, aprendeu e saiu inteira do outro lado. Isso tem valor. Se você está ouvindo ou lendo essa história agora e percebe que está vivendo algo parecido, talvez não com uma CEO, talvez não num ambiente corporativo, mas em qualquer relação onde você precisa se esconder, diminuir ou esperar demais, eu quero que você pause por um instante. Pergunte a si mesma: quanto de você está ficando para trás para isso continuar existindo? Nos comentários fixados, eu deixei um material que organizei com muito cuidado, exatamente para quem está nesse lugar de confusão silenciosa. Não é um manual de decisões rápidas. É um espaço de reflexão honesta para te ajudar a entender o que você sente, o que você aceita e o que você merece daqui para frente. Se fizer sentido para você, dá uma olhada com calma. E se quiser, compartilhe a sua história também. Não para expor ninguém, mas para se ouvir. Às vezes, colocar em palavras já é o primeiro passo para sair do lugar onde a gente aprendeu a se esconder. Eu segui em frente. Não porque foi fácil, mas porque permanecer onde eu estava teria sido ainda mais doloroso. Hoje, eu escolho relações onde posso existir inteira, à luz do dia, sem medo de ser vista. E se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que nenhum amor vale o preço da própria invisibilidade. Um beijo. E lembra, você não nasceu para ser segredo.